Teremos agora a primeira mesa redonda deste encontro, que tem o tema Política Nacional da Saúde Mental Indígena, Avanços e Desafios. Como mediadora desta mesa redonda, temos a satisfação de convidar a senhora conselheira, presidente da Comissão de Saúde do Conselho Regional de Psicologia, 14ª Região de Mato Grosso do Sul, a professora mestra, psicóloga Euricleia Nogueira. Nossa convidada para essa mesa redonda é graduada em Psicologia pelo Centro Universitário da Grande Dourados, é mestra em Psicologia pela Universidade Católica Dom Bosco, responsável técnica pela área de saúde mental do Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul. Seja bem-vinda, psicóloga, professora mestra Fabiane de Oliveira Vick, formada em Córdoba, na Argentina, com PhD em Antropologia, formação em Antropologia Médica e Etnopsiquiatria pela Universidade de Montreal do Canadá, é epidemiólogo de intervenção, trabalha com a população indígena desde 1976 em países do continente americano. É gerente da área técnica de saúde mental do projeto Vigisos 2, do Ministério da Saúde. Seja bem-vindo, Dr. Carlos Alberto Coloma. A todos e todas, me coube a satisfação imensa de mediar essa mesa com representantes aqui tão importantes para o nosso tema. E eu quero apresentar, dizer para vocês que nós teremos 15 minutos de fala, viu, doutora? De cada palestrante. Não abriremos, dado ao adiantado da hora, não abriremos em seguida para o debate, que ficará para depois da fala da doutora Sâmia, tá? Então, quem falará primeiro, doutor Carlos Alberto Coloma, sobre o desenvolvimento da saúde mental indígena na atenção básica do Brasil. Fique à vontade, professor. Bom, eu quero agradecer o convite do Conselho Regional de Psicologia. Faz tempo que nós também discutimos muito com o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, e isso nos parece fundamental em termos de um tipo de aproximação profissional fundamental para o país e especialmente para a população. Bom, temos muito pouco tempo. Se vocês tiverem dificuldade em me compreender, porque eu nunca estudei português, gostaria muito, não tive tempo, mas qualquer dificuldade, por favor, me sinalize para que eu fale um pouco mais claro. Falar de el desenvolvimento de uma política nacional em saúde mental indígena na atenção básica, eu gostaria de colocar 3 noções iniciais. A primeira, por que saúde mental? Saúde mental é fundamental em termos de que a grande maioria de programas trabalham sobre doença. Nós temos especialidades que trabalham sobre a doença, mas nós sabemos que a saúde mental deve ser promovida, deve ser prevenida e deve ser trabalhado com as forças sociais que possam mantê-la. Se tiver uma patologia, já fica para um serviço especializado, especialmente a psiquiatria, que vai intervir para corrigir esses problemas. O segundo aspecto, essa saúde mental está inserida na saúde indígena. O que é saúde indígena? Saúde indígena, para nós, para mim pessoalmente, é o grande desafio da saúde pública, é o grande desenvolvimento de um tipo de intervenção em saúde que nos permite aprender muito, que sirve esse aprendizado para o próprio Sistema Nacional de Saúde. Por uma razão muito simples, trabalhamos com cultura. Na medicina ocidental não é uma variável importante. No consultório médico, privado, na clínica, no hospital, a cultura não é tida muito em conta para conversar, para escutar e para interpretar um problema. E falamos de saúde mental indígena em termos de dar-lhe uma especificidade cultural. Mas eu acredito que nossos países latino-americanos são países multinacionais, são países multiculturais
Y esta experiencia de saúde indígena podría contribuir para otras culturas urbanas, una población favelada, para la población de quilombolas, que tienen su propia cultura, derivada de su contexto social y de su expectativa de vida. Saúde mental, él tiene un aspecto fundamental, y es la cuestión de bienestar. La saúde mental es un gran indicador de ese bienestar personal, colectivo, del contexto de vida y perspectiva de vida de una población. Claro, él no es isolado, él está acompañado con otra serie de patologías que afectan la parte más física, digamos. Pero él es un excelente indicador, como el caso de violencia. Violencia es un indicador social que se expresa a través de una expresión das emociones de una manera que nos permite ver un custo en vidas y un custo en atendimiento que debemos tener en cuenta para explicar qué es lo que está aconteciendo en ese contexto. ¿Por qué eso? Porque no adianta resolver los problemas de violencia con policía, no adianta con represión, tenemos que comprenderlo socialmente. O desafío es muy grande. Y el tercer campo, que es muy importante esta reunión, la reunión de ontem que tuvimos y yo puedo decir que me impresionó mucho la actitud, la posición. Yo no sabía que era psicólogo el diputado que nos acompañó hoy. Me pareció muy importante todo ese tipo de cosas porque la solución tiene que ser integral. No se trata de un trabajo de un especialista. Atención básica no es un trabajo de especialistas, es un trabajo que todo el mundo, todo el personal de saúde tiene que hacer eso que llamamos saúde mental. No es una buena definición, en todo caso, sin la saúde mental no existe la integralidad de atención a la saúde. Entonces, la cuestión institucional es fundamental para poder promover una serie de mudanzas que el país precisa, tanto en la formación universitaria como en la formación social de cualquier profesional de salud, para poder entender realmente al pueblo al cual pertenece y al cual se debe para promover esa cuestión de salud. Esos tres aspectos tienen que tener alguna expresión legal, una expresión de regulación, una expresión de alguna cosa. Y ese es el desafío que yo quiero hablar, cómo nos pensamos eso a partir de hacer una experiencia no Brasil. Entonces, no podemos caracterizar a partir de nuestra experiencia que se inicia en el año 2000. En el año 1999 se decreta el repase da FUNAI para FUNASA para montar los distritos sanitarios especiales indígenas. Tínhamos un subdirector, una persona muy interesante, y él me falou un día: olha, tenemos mucho problema de suicidio, tenemos que hacer algo. La institución, lo primero que tiene miedo es la imprensa. Entonces, no, tenemos que ver cómo ver esa cuestión, ¿você podría hacer algo? Todo bien, le digo, vamos a comenzar a trabajar. Entonces, en ese primer periodo, entre 2000 y 2003, en el proceso de montaje de distritos, yo tuve la oportunidad de gerenciar el proyecto Vigisus. Es un proyecto de vigilancia en salud de un acuerdo de empréstimo entre el gobierno brasileño, la República Federativa de Brasil y el Banco Mundial. Entonces ahí dijeron: olha, aquí tengo 8 millones de dólares, a ver qué hacen con eso. Entonces, ahí ¿qué hicimos? Hicimos mucha cosa para apoyar los distritos, mas comenzamos a incorporar la cuestión de salud mental. Y un poco como nuestro colega falaba hace un momento, nós temos que comprender el problema. Entonces, ¿qué hicimos? Nos vinculamos con proyectos que ya estaban trabajando con alcoholismo. Fueron 5 experiencias que nos acompañamos, que fue Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco y Ceará. Financiamos ese tipo de trabajo. Y ahí conocí un grande colega matogrossense, Gilberti. Con Gilberti trabajamos mucho tiempo acompañando el proyecto Caigangue para poder entender cómo eran las metodologías, cómo era ese tipo de aproximación con los indígenas, cuál era el tipo de intervención que se estaba haciendo, cómo los indígenas comprendían algo. En Rio Grande do Sul, el Ministerio Público nos llamó y dice: você tem 2 meses para acabar con el alcoholismo entre los guaraníes de Rio Grande do Sul. Ah, ótimo, vamos a hacer magia. Y ahí contratamos una antropóloga que comenzó a trabajar
orientamos, eu pessoalmente fui orientando para dizer, vamos a trabalhar o significado do álcool. Primeira coisa que aprendimos, que a cachaça não é o álcool, não é a bebida, é o espírito que está dentro da cachaça, que é o que vai pegar o corpo. A cachaça é um problema que atinge o mundo individualista de hoje. É um espírito solitário, ele não pode ficar sozinho, então ele vai pegar as pessoas. E a partir de aí, ele se apodera do corpo, e aí fica vulnerável, e uma série de espíritos ou de outras entidades vão afetar. Ou seja, o álcool não tem uma relação direta com a cirrose, com as hemorragias digestivas, com a parte médica que nós compreendemos. Há uma mediação cultural desse fenômeno. E por aí continuamos. Temos muita anécdota, mas em todos esos proyectos pegamos, hoy estaban esos proyectos, pegamos no Nordeste y no Rio Grande do Sul para comprender. No ano 2002, Vanderlei Genca, responsable pela construção deste distrito, eu tive a sorte de que em 1999 me disseram, você vai acompanhar Mato Grosso do Sul. Então aí participei de todo esse processo. Aí conheci também a Selic e os colegas, a Nelson, que eram chefes de polo, etc, etc. E aí começamos a ver. Em 2002 me disse, temos que trabalhar a questão do alcoolismo. Fizemos algumas reuniões em Dourados, e aí eu falei, olha, agora não dá. Você tem que ter uma atenção básica montada, estruturada e funcionando, porque são projetos de longo prazo, você precisa personal especializado, o psicólogo. Eu defendo ao psicólogo no sentido que ele deve conduzir cientificamente este processo. O psicólogo está treinado más para la escuta, para la fala, para el diálogo, para la orientación, etcétera, etcétera. Y especialmente para intervenciones breves. Entonces, ahí esperamos, creamos con ese grupo de pesquisadores de las universidades un centro de monitoramiento de salud indígena. Más el segundo periodo, entre 2004 y 2006, nos comenzamos a decir, ya tenemos un conocimiento mínimo de todas esas áreas de experiencia, vamos a comenzar a motivar. No gusto la palabra sensibilizar. Me parece que si estamos en una posición, tenemos un comprometimiento para trabajar. Y ese trabajo es motivación para tomar decisiones y hacer. Entonces, pasamos 2 años treinando jefe de distrito. Y puedo decir para ustedes que la experiencia no fue boa. No fue boa porque la autoridad, o sea, la característica institucional que un jefe está mucho más preocupado con la cuestión financiera, administrativa y eso. Entonces, la cuestión de salud mental pasó mucho más longe da mente que da realidad. Chavante, treinamos en 2 años 7 jefes de distrito que sucesivamente iban rotando por ahí. Entonces, ahí, ¿cuál era la solución? Entramos en la tercera etapa, que sería, vamos a crear un gran evento para fechar si los jefes van a hacer alguna cosa o tenemos que pasar a otra estrategia. Entonces, con los fondos de ese proyecto, llamamos a la primera conferencia internacional que nunca existió antes sobre salud mental indígena. Trocimos personal. El requisito que yo coloqué era, va a haber un profesional de academia o del gobierno, mas tem que vir un indígena que esté trabajando en esa área. Trocimos los proyectos de suicidio de Nueva Zelanda, trocimos la experiencia de Australia, muy importante en alcohol, trocimos el personal de Canadá que trabajó con suicidio y con alcohol y drogas. En fin, vieron de varios países y fue muy interesante la reunión, porque ahí podríamos nos situar como marco de referencia. ¿Dónde estamos? ¿Lo que estamos pensando hacer tiene algún sentido? ¿Cuál es la experiencia previa? ¿Cuáles son las metodologías de diagnóstico de intervención con pueblos indígenas? Ahí llegamos a la conclusión de que no teníamos mucha cosa. Se tinha mucha tentativa de trabajo, mas no teníamos, o sea, no existe hasta hoy una colección de libros que diga así se trabaja salud mental indígena. Entonces, eso fue muy importante en la conferencia. Y en esa conferencia nos reunimos una semana antes con aquel momento coordinador nacional de salud mental del Ministerio de Salud, Pedro Gabriel Godinho, que le hizo un trabajo muy interesante. Y ahí redigimos una portaría. Y esa portaría, que es la portaría 2759 de 2017, es la única que existe hasta hoy en salud mental. Y ahí viene el desafío de la política. Generalmente, las políticas públicas representan una posición del Estado. Y el problema era, ¿cómo trabajar esto cuando no estemos, a partir de los relatos que fueron colocados aquí, un Estado que históricamente fue cooptador?
cooptador del movimiento social, cooptador de movimientos indígenas, etcétera, etcétera. Para eso nacieron instituciones como la FUNAI, como el Instituto Nacional Indigenista de México, para montar lo que es el indigenismo, o sea, la integración de los indígenas para el Estado Nacional. Pero es una integración subordinada, es una integración sin que ellos tengan una posición de decidir una serie de cosas que son fundamentales para la vida. Terra es un ejemplo para esto. Bueno, no voy a dejar. En fin, voy a pasar para eso. Pero nos colocamos una portaría que es propositiva. Propusimos procesos para poder avanzar. Y esa proposición, podemos distribuir esa portaría en algún momento, en fin, y toda la documentación que ustedes quisieran. Pero esa portaría nortea un proceso distinto, no es de encima para embaixo. Dice, los distritos van a tener que trabajar con pesquisa, acción participativa, tienen que trabajar con la cultura, con los sistemas indígenas, tienen que trabajar con la academia, etcétera, etcétera. Mas ese proceso es constructivista, tienen que construir una propuesta. Finalmente, en 2017, Genca fue como director del Nacional y nos dio un impulso absoluto porque le tenía conciencia, tenía capacidad, tenía su visión de salud pública, y ahí desenvolvimos y deslanchamos con la nominación de las primeras contrataciones de psicólogos, construimos todo un proceso de masa crítica a nivel nacional que nos permitió comenzar a trabajar. Bueno, en fin, vamos a acelerar porque ya fican 3 minutos. ¿Qué aprendimos de todo esto? A partir de ese aprendizaje, vía internet, a partir de FUNASA, difundimos cuáles serían los procesos llaves y los resultados esperados. Muchas colegas que descubrimos después, solo con esa guía, hicieron un trabajo extraordinario en Rio Grande do Sul. No descubrimos que la salud mental colocaba en evidencia la necesidad de la integralidad. Por ejemplo, trabajar salud de la crianza y materna era fundamental en problemas críticos como nutrición. No adianta dar cesta básica ni promover la boa alimentación si el pai y la mãe beben. Tenemos que trabajar y tenemos que trabajar las dos cosas. No prenatal, no tenemos que prever y prevenir el síndrome de alcoholismo fetal. El no tiene tratamiento es una cuestión muy cara, muy difícil. Entonces, eso nos dice, salud mental, la atención básica, él tiene que estar absolutamente integralizando y ser parte de esas áreas. Próximo. Este gráfico para mí es fundamental en el sentido siguiente. Nos colocamos que tenemos que trabajar con el sistema de salud indígena. No es el vencedero, el rezador, el payé individual. Es un sistema de salud que existe a partir de su cultura que permite trabajar con algo que la antropología médica nos enseña. Si el sistema oficial de salud es vertical y piramidal, el otro es horizontal. Segundo lugar, el significado que tiene un fato en salud, especialmente en salud mental, es totalmente distinto según la cultura que vos veis. La cultura indígena va a dar significados, ese significado va a expresar los sinais y síntomas y él va a pasar a una cuestión de un sistema de acción. ¿Por qué esto? Normalmente la psicología nace como la ciencia del comportamiento. Nos cuestionamos bastante lo que es comportamiento, es mucho más complejo. Yo tengo una historia de vida, una experiencia de vida, la cultura que me aconsella cómo ser en mi cultura, las normas, las leyes, los valores, las creencias de ideología. Entonces, en ese contexto, tengo un evento de vida, ¿qué faço? Yo tengo un leque de alternativas que la cultura me enseña. Y cuando yo tomo una decisión, es ahí que podría se llamar comportamiento. Entonces, ese sistema de acción tenemos que entender, como bien nos colocó el profesor aquí, la cuestión de cómo entender el suicidio, cómo entender el alcoholismo, cómo entender la droga y ese tipo de cosas. Porque cualquier intervención externa, de afuera del libro, no funcionaría como los países ya demostraron. Y ahí, ¿qué acontece? El sistema médico occidental, él va a ver los síntomas y sinais, no está muy preocupado con los significados, excepto que el médico, a lo largo de su experiencia, va descubriendo que lo que él está hablando es otra cosa. Y ahí se opera con un tipo de intervención farmacológica y otro tipo de intervenciones hospitalarias, etcétera, del propio sistema. Y el grande problema es que usted no sabe, ese individuo, esa persona, esa familia, porque a veces la cuestión de salud mental es un problema colectivo, como bien nos colocó el contagio del suicidio, el impacto sucesivo que tiene. Fabián hizo un excelente trabajo con familia de riesgo, no tenemos medido ya eso, que el riesgo inminente de suicidio a los 3 meses se va a producir otro, y el impacto del primer suicidio dura hasta 5 años. La próxima. Nos creamos un algoritmo que fue una especie de hipótesis de trabajo, donde colocamos por grupo de edad cómo identificamos una situación de problema de salud mental,
¿Cuál es la conducta para el diagnóstico en el puesto de salud, la conducta para el diagnóstico en cualquier atendimiento? ¿Cómo es la acción dentro del servicio de salud y con la sociedad y cultura local? Si no existe esa cuestión participativa, el riesgo de nuestra interpretación de estar errada no necesariamente va a ser coincidente con el del povo. Entonces tenemos un riesgo de errar y no tenemos que estar conversando mucho con el povo. En fin, vamos a apurar esto, lo otro, y el impacto del primer suicidio dura hasta 5 años. La próxima. Nós creamos un algoritmo que fue una especie de hipótesis de trabajo, donde colocamos por grupo de edad cómo identificamos una situación de problema de salud mental, cuál es la conducta para el diagnóstico en el puesto de salud, la conducta para el diagnóstico en cualquier atendimiento, cómo es la acción dentro del servicio de salud y con la sociedad y cultura local. Si no existe esa cuestión participativa, el riesgo de nuestra interpretación de estar errada no necesariamente va a ser coincidente con el del povo. Entonces tenemos un riesgo de errar y no tenemos que estar conversando mucho con el povo. En fin, vamos a apurar esto pelo tempo, mas eso es lo que estamos trabajando ahora. Con los Machacalí nos comenzamos a identificar el impacto en salud del beber. Y ahí trabajamos como un esquema de riesgo. Pai bebe, pai y mai beben, y cómo están las crianças. Hicimos un levantamiento absoluto, morbidade, mortalidade, y nos tenemos identificado 846 crianças que la desnutrición está determinada porque los pais beben abusivamente. Eso significa que el impacto de la nutrición debe ser resolvido de manera integral. Es comida, más tiene que intervenir con los pais. En fin, entonces estamos trabajando con las comorbidades para poder entender el peso específico del alcohol y droga en ese tipo de situación. Na próxima. O problema é que isto ficou paralisado faz 2 anos. Com essa mudança institucional de FUNASA para CSI, que é nossa última etapa, que é uma transição mais de tipo administrativo,
Bom dia a todos. Bom, é com um prazer muito grande que a gente está aqui nesse primeiro seminário de saúde mental indígena. Agradeço muito o convite, Afonso. A iniciativa do Conselho Regional de Psicologia daqui em iniciar uma discussão sobre essa temática tão, né, de uma complexidade tão grande. A gente tem se aproximado um pouco mais nesses últimos meses, até mesmo em função do próprio seminário, né? E a gente vê realmente a necessidade gigantesca de estar dialogando, né? De estar dialogando com os nossos parceiros, com as pessoas interessadas, em ampliar um pouco mais as discussões a respeito da saúde mental dos povos indígenas. Primeiro, eu queria dizer a vocês que trabalhar com saúde mental já é um grande desafio para todo mundo, né? E eu digo que trabalhar saúde mental indígena, para mim, pessoa, Fabiane, é o maior desafio, vem ser o maior desafio da minha vida, né? Então, quando lá em 2008, né, eu recebi o convite por parte do Nelson, que é o chefe do distrito, em estar implantando o trabalho, né, o programa de saúde mental aqui nas aldeias, eu não tinha ideia do que eu ia encontrar, mas como eu tinha muita vontade e muito interesse realmente em desafios, em conhecer coisas novas, falei, eu vou aceitar, vou encarar isso daí, vamos ver qual que é. E de lá para cá, realmente, a minha vida enquanto pessoa, enquanto profissional, mudou completamente. Eu acredito que cada um dos profissionais que estão aqui também, da saúde mental indígena, que eu faço questão de citar, tá? O Walter, nosso psicólogo de saúde mental indígena de Dourados, tá? Monai, psicóloga também, saúde mental indígena Amambai, Cíntia, saúde mental indígena Miranda, Cliseide, psicóloga do distrito aqui também comigo, tá? E nós somos hoje em 8 psicólogas, tá? O Walter é o único psicólogo, 8 em todo o estado, para trabalhar exclusivamente populações indígenas, né? Eu acredito que, da mesma forma com que eu estou compartilhando com vocês, que esse é um trabalho muito desafiador, eu acho que para vocês todos que estão mais ainda diretamente porque estão na ponta, né, dentro das aldeias, diariamente com a população, isso é ainda muito mais vivo, né? Então, estou aqui hoje, estou como responsável pela saúde mental indígena no Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul, desde 2008. E vou tentar, né, nesse curto tempo, apresentar um pouco para vocês a respeito de como está estruturado o trabalho da saúde mental nas aldeias aqui do estado. Não vou me detalhar muito em relação à prática da atuação do profissional psicólogo, até mesmo porque na parte da tarde a gente vai ter uma mesa onde o Walter também vai ter oportunidade de estar apresentando isso e dialogando um pouco mais com vocês. Se a gente tivesse uma mesa para cada tema, ainda seria pouco, né, para a gente estar discutindo suicídio, violência, álcool, drogas, enfim. Mas vamos pincelar, tá? Bom, como tema, né, desafios da saúde mental indígena, pode passar? Bom, para quem não conhece um pouco sobre a questão da indígena aqui do estado, né, nós estamos hoje dentro de um Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul. Aqui no país, nós temos 34 distritos. O de Mato Grosso do Sul é um dos 34. Nós temos a segunda maior população indígena do país, né, com aproximadamente 71 mil indígenas, tá? De 8 etnias, como foi bem colocado na mesa de abertura, 75 aldeias, 15 polos bases, que são unidades administrativas e operacionais localizadas em determinados municípios, para estar dando todo o apoio operacional, administrativo, logístico, para que as MSI, que são as equipes multidisciplinares de saúde indígena, possam estar desenvolvendo, né, o trabalho de saúde às aldeias aqui do estado, tá? Nós temos 37 equipes. Essas equipes são formadas por médicos, dentistas, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, agentes indígenas de saúde, agentes indígenas de saneamento, enfim, é uma série de profissionais que compõem essa equipe. Nessa região azul, nós temos
a etnia Guarani-Kaiowá. E é justamente nessa região Cone Sul do estado, onde concentram-se essas etnias Guarani-Kaiowá, é que nós vivenciamos os maiores problemas de saúde mental indígena. Então, é com essa população que a gente vê os elevados índices de suicídio, de homicídio, de violência física, sexual, a questão do álcool, das drogas, é principalmente nessa etnia, Guarani-Kaiowá. Tá? Pode passar? Bom, aqui elenquei alguns pontos que eu acho importante, apesar de a gente não poder estar se aprofundando neles, mas, enfim, nós tivemos a implantação oficial do Programa de Saúde Mental em agosto de 2008 aqui em nosso estado, né? A partir das diretrizes do plano de ação de saúde mental, como foi colocado pelo Dr. Carlos Coloma, que foi a portaria 2759, que deu embasamento para a gente estar estruturando o nosso plano também aqui no estado. A partir daí, a gente começou também a implementar o nosso próprio plano aqui, com a contratação de psicólogos e assistentes sociais, que são os profissionais que estão mais diretamente ligados à área de saúde mental. Existe também, a nível nacional, um grupo de saúde mental indígena, né, que visa também uma ampliação e uma discussão maior a respeito das diversas temáticas que envolvem a saúde mental indígena, bem como a educação continuada também desses gestores de saúde mental. A gente também entende que a incorporação da saúde mental dentro de todas as áreas programáticas, de uma forma transversal, é de fundamental importância. Então, a gente tenta estar inserido tanto na área de saúde da mulher, saúde da criança, DST/AIDS, tá? Vigilância nutricional. Então, a gente tenta estar participando junto com esses profissionais, porque a gente entende realmente que a saúde mental faz parte de todos esses programas, não para a gente poder estar, por exemplo, trabalhando uma questão de uma mãe que está com dificuldade de estar levando o seu filho, ou o pai, enfim, está levando o seu filho até o postinho para vacinação, por exemplo, né? Então, a gente sabe que existe um trabalho da saúde mental por trás disso daí também, para estar trabalhando esse familiar, para que compreenda a importância, por exemplo, da vacinação. Identificação de problemas, né? A gente procura trabalhar juntamente com a comunidade. Então, o nosso trabalho de saúde mental é realizado juntamente com a comunidade. Então, como o Dr. Paulo Baldos colocou na fala dele, como encerramento, que eu achei bem interessante, na verdade, é o que a gente busca justamente isso, é fazer um trabalho coletivo, é construir junto com a comunidade, né? A partir do nosso trabalho de interculturalidade, que a gente vê, né, o quanto é importante essa troca de conhecimentos, né? A gente vai em busca de conhecimento, verificar como que eles compreendem a questão do suicídio, a questão do consumo abusivo do álcool, a questão da violência física, sexual. Então, os nossos profissionais estão ali também para fazer essa busca de conhecimento, porque se torna praticamente impossível o profissional, por exemplo, da área da psicologia, fazer alguma intervenção, breve que seja, enfim, e diante de qualquer problemática, se ele não conhece aquela situação, né? Então, os nossos profissionais buscam justamente isso, estarem cada vez mais próximos, por exemplo, das lideranças espirituais, né, dos rezadores, para essa troca de conhecimentos e de saberes. Bom, aqui está o nosso quadro de profissionais. Nós somos hoje em 8 psicólogos e 5 assistentes sociais em todo o estado, tá? Nas localidades aí, desde Campo Grande, Dourados, Amambai, Carapó, Iguatemi, Miranda e Aquidauana. Tá? Na verdade, nós temos uma concentração maior de profissionais na região sul, até mesmo porque a maioria dos problemas de saúde mental encontra-se nessa região do Cone Sul do estado. Bom, estratégias de trabalho, nós temos a pesquisação, né, como eu disse para vocês, ao mesmo tempo em que a gente busca trabalhar, né, esses profissionais, com a comunidade, enfim, de uma forma coletiva ou individual, ao mesmo tempo a gente também está buscando conhecimento, ou seja, pesquisa também. A vigilância epidemiológica através da identificação dos casos, né,
É um trabalho que também vem sendo feito, e eu digo que o nosso trabalho seria extremamente difícil, praticamente impossível, se a gente não contasse com o apoio também dos agentes indígenas de saúde, né, que são grandes parceiros dos nossos profissionais, estão inseridos dentro das equipes, são profissionais de saúde e são indígenas da comunidade, então são pessoas que trazem muito para os nossos profissionais de saúde mental uma demanda muito específica ali dentro da comunidade, que a gente encontra dificuldade de ter acesso, né? Então, esses agentes, enquanto parceiros nossos de trabalho, identificam os casos, trazem para os profissionais, que vão, juntamente com esses agentes também, até as casas, no caso, a partir de atendimentos domiciliares, desenvolvendo esse trabalho de intervenção breve. Corresponsabilidade institucional, a gente também menciona como estratégia de trabalho, porque sem uma participação de vários segmentos, tanto na esfera municipal, estadual e federal, quando a gente fala em corresponsabilidade, a gente, como está bem citado ali, a questão da educação, a presença de uma educação de qualidade, de assistência social, segurança pública, emprego, geração de renda, cultura, esporte, lazer, né? Então, isso tudo também tem que ser trabalhado, tem que ser discutido, porque os problemas hoje existem e são gravíssimos, e a gente da saúde, sozinhos, a gente não vai conseguir resolver o problema. Então, é necessário, sim, que esses segmentos assumam as suas devidas responsabilidades em relação à população indígena. Bom, a redução de danos é também realizada pelos nossos profissionais de forma individual, social. A educação continuada, a gente procura, agora, mais do que nunca, reestruturando, né, toda a questão da saúde indígena, está dando um enfoque para a questão da educação continuada, por perceber que todos os profissionais, não só de saúde mental, mas os profissionais das MSI como um todo, necessitam, sim, de uma capacitação, necessitam de educação continuada para diversas áreas, inclusive saúde mental. Quando eu digo educação continuada, também para aqueles profissionais dos municípios que atendem população indígena, né? Pode passar. Bom, aqui os principais problemas, como eu já mencionei: alcoolismo, drogas, violência, suicídio, homicídio, né? Dentro da mortalidade total do distrito, nós temos 25% de óbitos por causas externas, ou seja, causas que, no nosso entendimento, grande parte poderia ser evitada. E, dentro desses 25%, sobressai o suicídio. Pode passar? Bom, também vai ser muito rapidamente que eu vou passar essa questão do suicídio, certo? Em azul é a tendência ao suicídio pelo sexo masculino, em vermelho, que é embaixo, a feminina, e preto é a média. A gente percebe que o suicídio é muito mais presente, a cerca de 80% do sexo masculino, na faixa etária em torno de 14 a 19 anos. Tá? Mas é claro que existem realmente casos de suicídio com crianças de 10, 11 anos de idade também. Certo? Nós tivemos, nessa série histórica de 2000 a 2011, 555 casos de suicídio aqui no nosso estado, suicídios indígenas. Tá? E 99% são de etnia Guarani-Kaiowá. Bom, aqui a gente demonstra o suicídio da população masculina, né? Só vão passar rapidinho para o próximo, que é da feminina, para vocês perceberem a diferença. Volta, por favor. Estão vendo? População masculina muito mais presente, né? A gente percebe também os picos epidêmicos de suicídio em torno de 2 a 3 anos, né? Ocorre um pico de suicídio. Não temos respostas ainda para isso, né? O porquê que a cada 2 anos isso aumenta, depois, né, existe uma queda, enfim, mas, de qualquer forma, a tendência ao suicídio é para diminuição, a tendência. Pode passar? Pode. Aí, as taxas de mortalidade por homicídio também, tá? Que também é um número bastante elevado, se comparado à população não indígena. Só a título de conhecimento, em relação ao suicídio, a gente vê, por exemplo, no Brasil, 4,7 por 100 mil, tá? De suicídio. Taxa de mortalidade específica por suicídio no Brasil, 4,7. Estado de Mato Grosso do Sul,
8,1. E no Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul, 62, tá? E por 100 mil. E isso ainda aumenta se a gente fizer uma avaliação específica por etnia. Tá? Pode passar? Os homicídios, cerca de 75%, mais ou menos, são praticados por arma branca, ou seja, foice, facão, faca. Tá? Aquele lá, ao lado ali, são as fotos de armas confeccionadas pelos próprios indígenas dentro da comunidade, que foram apreendidas por lideranças indígenas. Logo abaixo, a gente também demonstra através de desenhos, aliás, a gente não, as crianças indígenas, né, demonstraram através de desenhos um pouco da sua vivência dentro da comunidade, né? Ou seja, o que eles vivenciam dentro da comunidade é isso. Né? Então, quando foi pedido a eles, durante uma atividade, né, coletiva, ali, junto com as crianças, que é uma das atividades realizadas pela equipe de saúde mental, para que demonstrassem, né, um pouco sobre a sua vivência dentro da comunidade, as crianças desenharam a questão da violência, a questão do suicídio, a questão do álcool. Pode passar? Aí, número de violência física e sexual. Tá? Aqui na etnia, aí está por região, né, os polos base, mas a gente percebe que, em 2011, 91% dos casos de violência física ocorreram na região do Cone Sul do estado, entre os Guarani e Kaiowá, e 97% da sexual também entre os Guarani e Kaiowá. Tá? Pode passar. Aí, a etnia Terena e Cajuel é um número reduzido, se comparado ao Guarani e Kaiowá. Pode passar. Abordagem, as atividades comunitárias, a partir de grupos, palestras, oficinas, rodas de conversa e atendimentos individuais, né, com aconselhamentos, acompanhamentos e orientações psicossociais, a partir também de intervenções breves. Pode passar. Dentro da área de prevenção, né, a gente desenvolve trabalho com as crianças, né, logo abaixo ali a foto da pintura. Nós temos um trabalho com as crianças com argila, onde elas, né, a partir desse trabalho, elas conseguem expressar um pouco também da sua cultura. Pode passar. Trabalho com mulheres, com gestantes, com jovens também, nas escolas. Ali ao lado é uma casa de uma agente indígena de saúde que reuniu, no caso, né, um trabalho comum isso, de reunir os agentes, os adolescentes, né, os jovens da sua microárea, né, para que a gente possa desenvolver um trabalho de orientação com esses jovens. Esse dia específico, até pude estar participando, foi discutida a questão da violência sexual com os jovens. E interessante também que são temas trazidos por eles próprios, tá? Independente do tipo de grupo, se é com gestantes, se é com mulheres, com jovens, é uma demanda temática trazida por eles próprios. Ali embaixo, retorna só um pouquinho, embaixo também tem os desenhos, tá? Aquele primeiro ali, não sei se vocês conseguem perceber, é um desenho de uma pessoa também enforcada na árvore, a outra ali sendo assassinada, bebida alcoólica, arma branca, enfim, essa daí é o relato das crianças e jovens. Pode passar. Promoção de saúde, também incentivo ao artesanato, trabalho com as famílias. Aqui é uma metodologia, foi utilizado, porque, na verdade, é o seguinte, como foi bem colocado, nós não temos um modelo, entendeu, de saúde mental para seguir. Né? Vamos trabalhar dessa forma, vamos usar tal teoria. Não, eu acho que é muito complicado a gente trazer de uma cultura ocidental uma teoria, enfim, para a gente estar tentando interpretar uma série de questões extremamente complexas, entendeu? Que a gente não domina, que a gente precisa conhecer primeiro. Né? Então, a primeira coisa é a gente buscar conhecer junto à comunidade o que é que eles têm, o que é que eles trazem, seus significados, seus modelos explicativos para a saúde, doença, vida e morte, enfim, uma série de coisas que os nossos profissionais primeiro precisam se familiarizar para depois verificar de que forma que é possível ser feito. Né? Então, a gente não tem um modelo para seguir e nenhuma teoria para se apoiar. Tá? Então, é um trabalho realmente de construção, é um trabalho de formiguinha. Começamos lá atrás esse trabalho, né, em 2007, nós temos menos de 5 anos aí, e é um trabalho que vem sendo construído junto com a comunidade. O que eu acho mais importante é isso, é um trabalho construído com a comunidade. Tá? Não está vindo nada de fora para dentro, tá? Está sendo construído dentro. Tá? Aproveitando os seus recursos internos e locais. Eu estou com o meu tempo esgotado já, mas eu vou tentar. Pode passar. Dentro da intervenção, né, nós temos
as atividades com famílias de risco, ou seja, famílias alcoolistas, onde também é desenvolvido esse trabalho de orientação psicossocial. Aqui ao lado foi um caso também numa aldeia chamada Campestre, do município de Antônio João, onde foi... Depois, eu acho que eu vou deixar esse caso para o Walter colocar, tá, Walter? Que eu estou com o tempo já esgotado. Tá? Você acompanhou esse caso, você pode colocar isso daí na sua fala. O Walter acompanhou esse caso aqui. Pode passar. Identificação de casos de intervenção breve também. Foi de um garoto que, na época, quando foi identificado pelo agente de saúde da sua área. Ele estava morando num buraco. Tá? Ali é ele na foto, pequeno ainda, tá? Morando num buraco. Aqui ao lado da foto ali da planta, o nosso psicólogo, Walter, junto com a nossa médica, que na época compunha a equipe multidisciplinar, era especialista em saúde mental, e esse daí foi um atendimento realizado, gente. Então, esse daí é um exemplo típico de intervenção breve. Ou seja, nosso setting analítico é esse. É sentado no toco, entendeu? Com cachorro, com porco, com um bebê chorando, entendeu? Com o cachorro latindo, tudo, junto com todo mundo ali, fora de casa ou dentro de casa, no meio do mato, enfim. Tá? Então, esse é o set analítico do trabalho de saúde mental dentro da reserva indígena. Tá? Então, ele vem sendo acompanhado desde então pela equipe de saúde mental. Enfim, tem todo um processo, tá, que vem correndo. Ele já passou por várias internações psiquiátricas, é usuário de droga, também desenvolveu um quadro psiquiátrico. O doutor Martinez também está aqui, o doutor Antônio de Carvalho, 2 psiquiatras também muito parceiros nossos, que acompanham os nossos casos de transtornos mentais, aí dependência química, estão os 2 aqui também, que vão poder também estar colaborando no decorrer do dia. Tá? Pode passar. Acompanhamento de pacientes em uso de psicotrópico também é realizado pelos nossos profissionais de saúde mental, com orientações, pode passar. Pós-venção também, no caso, por exemplo, de os casos de suicídio. Né? A gente entende que é necessário uma investigação mais aprofundada sobre os casos de suicídio. Então, é feita uma autópsia psicológica ou autópsia verbal com esses casos de suicídio, onde os nossos profissionais vão até os familiares para investigar melhor esses casos. Tá? Poderia falar muito mais sobre, mas não, impossível agora. Pode passar. Articulação com sistemas de saúde indígena, como eu coloquei para vocês, a importância da interculturalidade, né, que é a troca de saberes. Então, ali, por exemplo, é uma rezadora, tá, que está no ambiente hospitalar ali, fazendo, né, uma massagem naquela criança ali, ou seja, está trazendo para dentro do ambiente hospitalar uma prática tradicional indígena. Né? Então, existe esse reconhecimento e a gente procura valorizar cada vez mais essa prática tradicional da cultura. Ali é uma Ogapsi, é isso, Walter? Ogapsi. Eu digo que não é à toa que é psi, né? É casa de reza, né? Pode passar, onde são realizadas as rezas, enfim, tá? A educação continuada, como eu disse para vocês, a gente está dando um enfoque nesses últimos tempos agora, para estar tentando, né, estar capacitando, aperfeiçoando o trabalho de saúde mental nas equipes multidisciplinares de saúde indígena. Pode passar. Bom, aqui são números de atendimentos, mas a gente pode, resumidamente, dizer que, em torno desses 4 anos, mais ou menos, nós tivemos quase 40 mil atendimentos de saúde mental indígena, tá? Tanto em atendimentos individuais, como pessoas assistidas em atividades comunitárias, quase 40 mil nesses 4 anos. Aqui é a nossa colega Cíntia, psicóloga também, para a gente mostrar que o trabalho não é fácil, tá? Então, aqui ela está indo de bicicleta até a aldeia desenvolver o trabalho dela, tá? Então, enfim, uma série de dificuldades a gente encontra nesse percurso todo, inclusive com logística também, né? Viatura, que às vezes dá problema, ou, né? Enfim, uma série de questões, mas nem por isso a gente perde a vontade, o ânimo de dar a nossa contribuição e fazer a nossa parte na luta a favor dos povos indígenas. Então, acho que aqui está uma foto bem ilustrada da nossa psicóloga Cíntia, indo com o agente de saúde até a aldeia desenvolver o trabalho de saúde mental. Pode passar? E, para finalizar, pode passar? Tá? Bom, resumindo, não vou estar lendo tudo, não, porque
já estourei, eu sei. Mas para dizer para vocês que o vínculo com a comunidade indígena é demorado, é lento, é uma conquista diária. A gente, quando senta para conversar, né, a gente diz, puxa vida, é tão difícil e demora, às vezes, 6 meses, 1 ano, 5 anos, não sei quanto tempo, né, para a gente adquirir uma confiança, né, de um indígena. Então, acho que quando a gente adquire isso daí, realmente tem que ter um cuidado gigantesco, realmente, com esse processo todo, porque é muito difícil adquirir a confiança deles. Também não posso deixar de mencionar a nossa rede de atenção psicossocial do município e do Estado, também o quanto é fragilizada, né, e o quanto dificulta também os nossos encaminhamentos, nesses casos de transtornos psiquiátricos ou dependentes químicos, né, para referenciar, né, para uma referência de maior complexidade. A gente encontra uma dificuldade muito grande. O limitado número também de profissionais na área de saúde mental, e sem falar no perfil do profissional também, né? Então a gente percebe que muitas vezes o profissional entra, mas ele não se identifica, né, com o trabalho, percebe que não é aquilo que ele quer e se desliga. Então, realmente, a gente percebe que para trabalhar com saúde mental indígena, o profissional tem que ter um perfil diferenciado também, da mesma forma que a comunidade também é uma comunidade diferenciada. Tá? Pode passar? Bom, eu só vou fechar, então, gente, dizendo para vocês da importância que eu vejo também na formação acadêmica dos profissionais. Já foi colocado isso, né, anteriormente, e eu estou aqui para reforçar também que nós saímos como o próprio Paulo... Não foi Paulo, foi o deputado Pedro Kemp colocou a respeito... Oi? Não. Os dois? Então, eu vejo a dificuldade que a gente tem também quando sai da universidade, né? Ou seja, a gente adquire uma série de conhecimentos, aprofunda-se, enfim, numa série de questões dentro da nossa formação acadêmica, mas a gente, de fato, não sai preparado para lidar com a população indígena, né? Então, assim, eu digo que o maior aprendizado nosso realmente é o nosso dia a dia de trabalho, é estar ali dentro, é escutando, é conhecendo, que a gente adquire conhecimento para trabalhar com a comunidade, né? E, então, assim, um olhar especial para as universidades, até para repensar a questão das grades curriculares, né? Para estar pensando essa questão de repente, estar inserindo na própria grade alguma disciplina específica que pudesse estar dando um subsídio maior para que os profissionais pudessem ter condição, né, maiores condições para estar trabalhando também com populações diferenciadas. E também dizer para vocês que, da mesma forma que a gente valoriza muito essa questão da interculturalidade, a gente também procura anualmente organizar, né, e auxiliar o próprio Conselho Distrital de Saúde Indígena também, nos encontros de rezadores, né, que são realizados aqui no nosso estado. Esses encontros são de fundamental importância para estar fortalecendo esses rezadores, e esses encontros são realizados, foram realizados já em Carapó e Dourados, e esse ano também, ao final do ano, a gente pretende também estar dando esse apoio para que seja realizado um novo encontro também de rezadores e um outro encontro também intercultural, justamente para promover essa aproximação e essa articulação dos saberes, né, tanto da medicina ocidental, ou seja, que é essa que a gente vem, né, trazendo, enfim, de formação, com as lideranças espirituais, enfim, né, da comunidade. Então, acho que é isso, gente. É claro que a gente não vai esgotar o tema, foi realmente assim, mais uma oportunidade de a gente estar colocando um pouquinho do trabalho que vem sendo feito e colocar à disposição, né, o distrito, enfim, o trabalho de saúde mental. Peço desculpas por ter extrapolado o nosso tempo aí, mas a gente... Dando continuidade para abordar o tema sobre o princípio da dignidade dos povos indígenas e a saúde mental, temos a satisfação de convidar a doutora Sâmia Roge Jordi Barbieri, doutor Carlos Afonso, para estar junto com a doutora Sâmia e estarem abordando sobre esse tema. A doutora Sâmia, que é graduada em Direito pela Universidade de Santa Úrsula, possui mestrado em Direito pela Universidade Metropolitana de Santos, atualmente é procuradora municipal
da Prefeitura Municipal de Campo Grande, é professora na área de Direito, nas disciplinas de Direito Constitucional, Direito Indígena, Direito Administrativo. É ex-coordenadora do curso de Direito da Faculdade de Estácio de Sá, doutoranda aprovada em concursos de provas e títulos pela Unimes, é autora da obra Os Direitos Constitucionais dos Índios e o Direito à Diferença, face ao princípio da dignidade da pessoa humana. Doutora Sâmia Rogers Jordi Barbieri, muito obrigado por sua contribuição neste seminário. Eu queria dizer que é uma honra receber vocês na nossa casa, a Casa da Cidadania, que é a OAB, uma senhora que tem mais de 80 anos de idade e que tem muita dignidade por tratar sempre das questões mais importantes do país e dar voz a quem não tinha voz no tempo da ditadura, junto com a Associação Brasileira de Imprensa. Então, essa casa, eu queria dizer que nos molda, como me moldou. Desde 95 atuo na ordem e quero dizer que o que eu sou hoje, eu devo a essa casa. Então, é muito emocionante estar aqui e receber toda a sociedade civil, todos os amigos, e dizer que essa parceria de amizade aqui vai continuar, viu? Então, nesse folder que tem que estar aqui a Copai também, junto, porque desde que a gente se conheceu, a parceria foi muito profícua e é muito importante a gente continuar dessa forma. Eu acho que a gente tem aqui, como eu falei, um nazismo, um apartheid social, uma faixa de Gaza, e a gente só vai acabar com isso quando a gente tiver voz. Como diz a música do Rapa, né? Paz sem voz não é paz, é medo. Quando eu mudei para cá em 91, eu via as pessoas muito amedrontadas, né? Ensimesmadas, não tendo o direito de se indignar. E eu noto, doutor Afonso, que o senhor, os profissionais liberais, a sociedade civil, a OAB, todos os movimentos sociais não têm se calado. Então, isso vai fazer a diferença, sim. Nós não falamos pelos indígenas, nós falamos deles. O protagonismo é deles, a voz é deles. Mas nós damos um grande apoio, eu acredito. Porque, quando aqui está uma panela de pressão, a gente reverbera para fora. Na Anistia Internacional, na Organização dos Estados Americanos, e a gente faz uma mudança internamente, assim que eu acredito. Bom, eu queria parabenizar a Fabiane, que tudo que eu ia falar sobre a saúde mental do seu relatório eu tinha visto na internet, então vai ser muito bom, porque eu só vou falar de direito, você já explicou tudo. E dizer que trabalhar com direito indígena, né, eu me descobri, eu sou procuradora municipal por formação, e eu me descobri indigenista na academia, quando eu fazia o mestrado. E isso mudou a minha vida completamente, né? Porque a gente não pode ser feliz vendo tantas pessoas sofrerem, tanto sangue derramado onde a gente vive. Então, eu passei da teoria para a prática, hoje posso dizer que sou militante, se eu posso ter esse mérito, sou uma indigenista de coração. Então, acho que a importância disso. E mais esse evento, né, abriu mais um leque para que a gente estudasse a área psicopatológica, médica, da saúde mental, né? Acho muito importante. Bom, a gente falar dos direitos humanos, da dignidade dos povos indígenas, a gente não pode esquecer da luta pela evolução humana na busca dos direitos humanos, da dignidade de direitos, né? E eu vou falar um pouquinho antes disso, antes de falar especificamente dos direitos dos povos indígenas. A sociedade vive momentos de luz e de trevas, né? É o eterno construir e desconstruir, construir e construir de novo. E os direitos humanos, como diz Hannah Arendt, não é um dado, é um construído. É a cada dia a gente vai fazendo. E a dificuldade é muito grande. Então, se pensou em uma forma universalizante da gente barrar a barbárie das guerras mundiais. Foram 2 guerras mundiais em que a humanidade se viu totalmente fragilizada, dramatizada pela ganância do homem, pela a sua própria destruição, né? Uma forma muito difícil da gente entender. E na guerra, que as pessoas acordaram para pensar que tinha que ter alguma coisa que vinculasse toda a humanidade, que fossem direitos universais, apesar de individuais, e a gente vem caminhando na busca dos direitos humanos, na busca do primado da dignidade da pessoa humana, né? Então, depois da barbárie de 2 guerras mundiais, a gente começou a entender que alguma coisa tinha que vincular toda essa essência das pessoas, que são todas iguais no mundo inteiro.
e se pensou não apenas de um direito, e vem evoluindo, não apenas de um direito universal individual para direitos humanos coletivos. Nós estamos no primado da internacionalização e da coletivização dos direitos. Então, hoje, falar de direitos humanos dos povos indígenas é falar no ápice do que vem acontecendo no mundo jurídico, né? E no mundo da sociedade em geral. Então, eu queria dizer para vocês que a dignidade vem tentando suprir a falha que o homem tem na busca pela paz. Isso é uma coisa que emociona a gente, né? O primado da paz, o ideal da ONU, o ideal da OIT, que nasceu antes da ONU, né? Foi exatamente de pensar na busca permanente e cessante da paz, mas com pensamento de justiça social e dignidade, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque os direitos humanos, ele fica alicerçado, o arcabouço jurídico constitucional, ele é alicerçado em todo o mundo no princípio da dignidade da pessoa humana, né? E a gente falar de dignidade da pessoa humana, como é que a gente vai falar nisso nos povos indígenas? Por que eles ficaram desviados desse pensamento? Por que eles estão alijados desse processo? Excluídos? Porque são minorias? Aí a gente tem que pensar um pouco mais longe, né? Quando o colonizador chegou no Brasil, ele queria alguém que fosse seu guia, né? Então, precisava de uma pessoa que mostrasse o caminho, abrisse as matas. E aí precisou de uma pessoa que foi o indígena, né? Daí surgiu o mito do bom selvagem. Quando ele não se deixou escravizar, né, porque ele tem uma cosmovisão, uma mão de evidência e tem uma questão principiológica com a sua liberdade, ele passou para o colonizador ao mito do mal selvagem, a um ser sem lei, sem rei, sem alma, a uma pessoa hipossuficiente, não designada como ser humano. Precisou de uma bula papal de Paulo III para dizer que os indígenas eram seres humanos, sim. Daí começa o processo de alijação, de exclusão, né? Independentemente desse fato, nós herdamos o monismo jurídico português estatal, em que só considera uma formação social e de norma jurídica. Qual? Aquela que vem do Estado, não é? Então, a gente pode dizer também que o processo de exclusão dessa dignidade dos povos indígenas vem da não consideração deles no processo da formação do Estado-nação, das normas jurídicas, né, que vem do monismo jurídico português. E por aí vai. De um mito do bom selvagem, passou ao mito do mal selvagem, e passou a ser um ser sem lei, sem rei, sem alma, um ser bestial, incapaz, incompetente, né? Quando o colonizador veio, são umas pessoas loucas, andam nuas pelo meio da rua, pelas matas. Eles não falam, não se entende o que eles falam. Não tem Deus dentro de si. Apesar da igreja falar isso, a igreja mesmo que constituiu o direito canônico de considerá-los seres humanos. Então, a gente pode pensar nesse processo de exclusão da formação do Estado-nação. E, atualmente, o que a gente vê é que o caminhar dos direitos indígenas foi com muita dificuldade, né? Precisou se povoar a região centro-oeste, aí o governo Getúlio Vargas liberou, né, todo o centro-oeste brasileiro para a povoação, e aí foi se dando terra e não obedecendo a uma divisão, né, antropológica, histórica das terras indígenas. E aí começou essa grande dificuldade que a gente tem, né, do reconhecimento e da demarcação e do reconhecimento dos direitos. Então, o que a gente tem hoje? O primado da dignidade da pessoa humana em todas as constituições do mundo, né? Nós temos o Estatuto do Índio, a Lei 6.001 de 73. Nós temos, depois do Getúlio Vargas, uma política absolutamente assimilacionista, né? Que, segundo Levi-Strauss, é odiosa, porque quando ele esteve aqui estudando os Bororos, os Nambiquaras, o Kaiowá, os Caduels, ele entendeu por que uma cultura precisa ser dizimada, não é?
Por que uma cultura precisa ser extinta, não é? Não precisa uma cultura querer dominar a outra, elas podem ser complementares, não é? Pode existir uma interação entre as culturas. Então, começou a se pensar de uma outra forma. E a gente deve muito análise do direito indígena ao estudo dos antropólogos. Por quê? Porque os indígenas, eles têm a oralidade, né? A cultura indígena, ela é ágrafa e oral, ela não é escrita. Então, como é que a gente vai passar de geração? Eles passam a sua história intergeracionalmente, mas como é que a gente vai contar essa história? Quem começou a contar a história dos índios? Foram os antropólogos, não é? Porque, para os historiadores, índio não tem história. Para o índio não existe história. Existe alguma questúncula que a gente pode dizer que é alguma coisa chamada etnografia, mas história eles não têm, não é? Então, quem começou a nos mostrar a importância da cultura e registrar, né, foram realmente os antropólogos. Se não fossem eles, talvez eu não estaria aqui falando sobre direito indígena, né? Então, isso é uma grande importância. E, apesar de todo o arcabouço jurídico, do primado da dignidade da pessoa humana, do Estatuto do Índio, da Constituição, da Convenção 107, da Organização Internacional do Trabalho, que é muito importante a gente falar também desse subsistema da ONU, que é a OIT, que nasceu antes da Organização das Nações Unidas, como uma agência, como um braço consultivo, para tratar das questões do trabalho, para que o trabalho fosse decente, com dignidade, com uma obediência de normas internacionais de segurança do trabalho para toda a humanidade, né? Então, é muito importante o trabalho da OIT, que é anterior à ONU e faz parte hoje do subsistema da ONU, porque dentro da OIT que a gente começou a ter as primeiras normas internacionais, né, que trataram da questão do trabalho escravo indígena. Então, quando professora de direito indígena, os alunos falavam: é a senhora que vai falar desses preguiçosos? Eu falei: então, espera aí. Preguiçosos por quê? Se tem mais de 50 convenções da OIT falando sobre trabalho indígena. Professora, tem. Então, o que a gente vê, né? Que as pessoas não sabem, né, sobre o direito indígena, não há o estudo. Se existe o preconceito, a discriminação, é porque não tem o estudo da matéria direito indígena, que é uma das vertentes que a gente também tem que lutar no âmbito da comissão permanente aqui nessa casa, porque o que a gente não estuda, a gente não sabe, a gente ignora, né? Você vê o caso da juíza, que não considerou o intérprete para o indígena Guarani no julgamento do tribunal em São Paulo. Ora, essa juíza não estudou direito indígena, né? E nossos bancos escolares são muito falhos, né? A gente estudou que o índio fazia, pescava, vivia. O índio pesca, vive e faz. O índio existe. Apesar de toda a intelectualidade branca que dizia que o índio não passaria do século XX, né, que ele seria dizimado, está ele aí resistindo. Nem ressurgidos, nem emergentes, apenas povos resistentes, né? Então, está ele aí para mostrar. Então, a intelectualidade branca errou, né? E a gente tem uma história muito mal contada, a história do Brasil é muito mal contada. Então, nós não temos base histórica, sociológica, filosófica nas nossas escolas para a gente entender o direito do outro. Por isso que eu acho interessante a psicologia aliada ao direito. Porque nós, advogados, somos formais e solenes, falamos muito, mas nós não escutamos o que o outro tem a dizer. O psicólogo tem um ouvido trabalhado para se colocar no direito do outro. Isso na anamnese do direito indígena é fundamental. Porque, dentre os princípios do direito indígena, além da dignidade, existe o direito à igualdade. E o que é o direito à igualdade para o índio? Exatamente o reconhecimento da sua especificidade, da sua língua, da sua cultura, do seu traço histórico, da sua história, né? Então, direito à alteridade é exatamente reconhecer a diferença no outro, não é? E isso só entende quem se coloca no lugar do outro, né? Então, a psicologia vem nos ensinar um pouco do saber ouvir. O advogado é muito dinâmico, mas ele não sabe ouvir. Então, esse estudo, essa interlocução com a psicologia nos faz entender a importância de nos colocarmos no lugar do outro, né? E, para falar um pouquinho dessas bases todas, eu tenho um mantra, né? Eu, enquanto morrer, enquanto fizer palestra, enquanto for professora, o mantra não é meu, tá, gente? O mantra é de Dom Pedro Casaldáliga, quando ele, então, era arcebispo de São Félix do Araguaia. O mantra é o seguinte: eu quero que vocês ouçam com
a voz do coração, com o coração, para vocês entronizarem isso, que não é meu, mas é tão importante, que justifica tudo o que eu disse até aqui, e eu não poderia dizer mais nada. É o seguinte: somos iguais pela igualdade fundante do nosso ser de pessoas humanas. Ser pessoa é a raiz de todos os direitos humanos que se possam reivindicar e reconhecer, porque ser pessoa é um fim em si, mesmo que relacional, é um absoluto, mesmo que relativo. Essa matriz de direitos que pertence por natureza a todo ser humano fundamenta e possibilita todos os direitos civis, sociais, econômicos, culturais, religiosos, e nenhum título acrescido de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de qualquer outra índole, origem nacional e social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição, pode anular ou nem sequer relativizar esse supremo título anterior e universal de sermos todos e todas pessoas humanas. Eu acho que, para a gente entender o direito dos povos indígenas, a gente tem que estudar e tem que entender o que é ser humano, né? Todos nós somos humanos. Então, a dignidade vem daí. A dignidade para o direito é aquele mínimo, aquele potencial invulnerável, inalienável, imprescritível e irrenunciável, que é de nascer humano, de ter a essência fundante de ser pessoa humana. Não precisa nenhum qualificativo, não precisa de nenhum acréscimo. Simplesmente, todas as pessoas, ao nascerem, nascem com ela, a dignidade da pessoa humana. José Disseu tem pessoa humana, Demóstenes Torres tem pessoa humana, o Cachoeira tem pessoa humana. Infelizmente, todos têm, porque todos são seres humanos, não é? Então, tratar da questão indígena, essencialmente, é falar de direitos humanos, né? A gente aqui, passando um pouco para a nossa história, né, a gente vive num estado muito difícil, porque a base que fundamenta o nosso estado é o capitalismo, né? É um pensamento capitalista voltado à acumulação de capital, de riqueza, num monopólio exclusivo de pouquíssimas pessoas, né? Aqui tem os fazendeiros mais ricos do mundo, né? Então o poder não é dividido com outras pessoas. O que o fazendeiro precisa para cultivar uma fazenda? Ele dá emprego a quantas pessoas, né? É uma quantidade ínfima, não é? De prestação de serviços, né? É um caseiro, é um veterinário, uma pessoa especializada em zootecnia. Então, nós temos aqui o primado do culto à propriedade da terra, né? Então, nós vivemos um Estado absolutamente voltado a essa questão, mas que não sabe olhar o outro, não sabe reconhecer a outra pessoa como ser humano, né? Infelizmente, apesar de todas essas leis que eu citei para vocês, o Estatuto e a Convenção 107, que foi reformulada pela Convenção 69, e eu acho que a mais importante de todas, que trouxe realmente o primado da dignidade da pessoa humana, foi a Constituição de 88, é um primor, né? É uma Constituição chamada Constituição Cidadã, pelo então querido Ulisses Guimarães, né? Mas ela peca porque ela é muito universalizante, né? Ela dá direitos a todas as pessoas, mas o Estado não tem como manter isso, né? A educação é dever do Estado, a educação, a saúde, não é? O direito cultural, social e econômico. A gente tem um arcabouço jurídico, mas passar desse arcabouço jurídico absolutamente formal para uma questão material do dia a dia, da gente sentir, a gente não sente. Essa, infelizmente, é a ineficácia dos direitos humanos. Os direitos humanos, eles vêm do direito internacional, são normas gerais, de caráter geral, né? Elas não são absolutamente vinculantes, elas são recomendações gerais a toda a humanidade, né? Então, eu dizia muito para os meus alunos, cantava para eles a música do Ivan Lins, mas, professor, então, direitos humanos não é nada. Não, direitos humanos a gente vai ter que cantar. Então, vou dizer o que a gente cantava lá para a gente aprender. Depende de nós, né? Então, direitos humanos é um exercício diário. Se o mundo ainda tem jeito, é porque depende de nós. Então, a gente tem que, a cada minuto, procurar a aplicabilidade e eficácia dos direitos humanos. É dificílimo isso, né?
A gente tem o primário de uma Constituição que fez a quebra de vários paradigmas muito importantes para o estudo do direito indígena, que foram a quebra da tutela, né? O Estado brasileiro, desde o Serviço de Proteção a Índio, né, de 1910, tratava o índio como o tutelado, né? O direito civil dele era tutelado pelo Estado, alguém poderia falar por ele, né? Como os loucos de todos os gêneros, os caratelados, os interditados, o índio também era assim. Tinha que ter uma outra pessoa para falar por ele. Hoje em dia, se a gente pode dizer que a Constituição quebrou esse paradigma, quebrou. Se criou uma nova tutela, né? Uma tutela de proteção, né? E o que é mais importante, hoje as próprias indígenas, suas comunidades, suas ONGs podem falar em nome próprio, não precisam ser tutelados, e podem incriminar até o Estado, que antigamente os tutelava. Então, é uma Constituição absolutamente progressista, né? Que realçou o direito à alteridade e à diferença. Hoje em dia, a gente não fala mais que o índio tem que ser aculturado, assimilado, ele tem que perder a cultura dele para entrar na nossa. Não, segundo Levi-Strauss, a gente pode interagir. Hoje não é uma assimilação, nem se pode dizer que é uma integração, mas uma interação, né? Por isso que a gente fala da interculturalidade. A gente vive hoje num mundo multi e pluriétnico, o mundo da diversidade. Quem não entende assim, um abraço, né? O mundo é de se entender a diferença do outro, a diferença do portador de necessidade especial, do doente, do idoso, de toda a gama pluridimensional que são os direitos humanos, da criança indígena, dos homossexuais. O mundo mudou, o mundo é o da diversidade, da alteridade e da diferença. E quem não entender assim, sinto muito, tem que nascer de novo, né? Infelizmente, a gente não tem mais aquela vontade de mudar o mundo como a gente tinha antigamente. Hoje só se une a sociedade para passeata gay, né? Falei a favor, estou falando contra, não, estou só mostrando um fato, né? Hoje a sociedade não quer mais mudar o mundo, né? Então, a gente vive essa dificuldade. Então, voltando ao direito indígena, a gente tem uma Constituição absolutamente progressista, né, que quebrou o paradigma da assimilação. Hoje o índio não tem que ser assimilado, a gente tem que entendê-lo como diferente da forma como ele quer viver. Isso é um outro princípio da Constituição, a autodeterminação dos povos. Os indígenas, no nosso ordenamento jurídico, deixaram de ser tratados como alguma parte da população que pode requerer o seu direito à secessão do Estado Nacional. Não é isso, né? Hoje eles são considerados diferentes, mas cidadãos brasileiros, como sempre foram, batalharam pelo Estado Nacional, desde as batalhas de Guararapes, lutaram ao lado do povo brasileiro contra o seu irmão Guarani, né? O Guarani, do lado do Brasil, lutou a favor do Brasil, o Guarani, do lado do Paraguai, lutou no Paraguai. Quer dizer, eles lutaram contra os seus irmãos de sangue, os guaranis, para defender o Estado Nacional. Então, o Estado Nacional tem um discurso muito perverso com os direitos humanos, né? Não respeita os habitantes originários da nossa terra, que aqui foram dizimados, catequizados, jogados a toda a sorte de ganância dos homens, né? Hoje, como eu disse ontem, né, repetindo hoje o que eu disse ontem, nós temos uma faixa de Gaza. Hoje, os habitantes originários estão colocados fora das suas terras ancestrais, em que eles criam a mundividência, a sua cosmovisão. Eles não podem exercitar isso, não é? Eles estão alijados. Por isso é que vem o link da dignidade da pessoa humana com a saúde mental. Como a gente pode conviver sadiamente, equilibradamente, se a gente vive num choque de cultura, num choque cultural, do não reconhecimento do direito do outro, de um alijamento, né? A gente tem um Estado onipotente que não reconhece o direito de uma sociedade culturalmente diferente, das minorias excluídas. O Estado não entende, simplesmente tornam-se seres invisíveis, não é? Então, aí que a gente faz o link da saúde mental. Por que tem existido tanto problema de saúde mental, de suicídio, de alcoolismo, não é? De depressão? Primeiro que a gente se colocando no lugar do outro, né? A gente pensa assim, cada etnia indígena tem a sua especificidade. A gente vê
que o estado de Mato Grosso do Sul fez um mártir a etnia Guarani Kaiowá como mártir, né? Porque tem uma especificidade na condução da sua autodeterminação, da sua vontade de se relacionar com a sua mãe terra, de uma forma absolutamente sublime, divina. Tudo que o Guarani Kaiowá vai fazer, primeiro ele reza, ele traz para o seu íntimo e entra em contato com o divino, com o sublime, não é? Talvez por isso que ele sofra mais do que outra etnia como Terena, que é mais articulada, é mais para fora, mais estrategista, né? Aí a gente começa a analisar um pouco da colonização. Os terenas ficaram mais próximos das terras, junto com os fazendeiros, alguns como colonos, como caseiros, e foram mais entronizados à cultura do branco. A leitura da Bíblia, está aí o seu desenvolvimento mais da sua linguística, da sua forma mais para fora, exteriorizando. O Guarani Kaiowá, ele é mais introspectivo, ele vai se fechando. Se você perguntar para ele, você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está entendendo, não é? Ele fala, estou. Você não está entendendo, ele fica assim para você, né? Cada um tem seu jeitinho de se comunicar com o mundo exterior. Mas eu queria colocar para vocês, assim, eu acho que uma grande dificuldade é a língua. Vocês já prestaram atenção de se colocar no lugar do outro? Pensa um pouco em você. Quando você viaja para outro país, que seja aqui no Paraguai, nossa Miami, Ponta Porã, quando você viaja para lá, que você começa a escutar os paraguaios falando, você começa a pirar. Você fala, gente, não estou entendendo nada. Depois você começa a se acalmar, seu cérebro sintonizar, e você começa a entender, mas é uma dificuldade. Chega uma hora que a gente cansa. Mesma coisa você nos Estados Unidos, ou em qualquer país do mundo. Tenta você o tempo todo ficar pensando na língua do outro, tentando falar inglês, o tempo todo. Chega uma hora que você cansa, o teu cérebro começa a doer. Dói de um lado do cérebro, você fala, não aguento mais, né? Essa é a vida dos indígenas, o tempo inteiro. Eles têm Guarani, o tempo inteiro tem que entender a língua do outro. Isso é muito difícil. Isso é o tempo inteiro. Então, a dificuldade é muito grande, a barreira é muito grande da língua, né? Então, sendo cada indígena do jeito como ele é, existe essa dificuldade muito grande. E eu noto que o Guarani Kaiowá é o mais introspectivo. Talvez por isso o índice maior de suicídio, né? Eu não sou médica, o meu marido é médico, meu pai é médico, então a gente aprende assim um pouquinho por osmose, né? Sei lá. Mas assim, leigamente falando, eu acho que essa questão do suicídio é uma questão de uma inadequação, né? Do mundo exterior com o mundo interior, né? O mundo da sua cosmovisão, a sua raça, a sua origem, né? Você está numa aldeia, você vivencia espiritualmente aquela vida, aí você sai da aldeia